Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. A família de Jesus. Enquanto Jesus pregava à multidão, achavam-se da parte de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Alguém lhe disse: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas Jesus respondeu a quem o avisara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, exclamou: Eis aí minha mãe e meus irmãos. Pois quem cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Número 163. Não estando ligado a Maria por nenhum laço humano, Jesus patenteava aos homens os sentimentos de fraternidade e de amor que os deviam unir. Efetivamente, qual poderia ser o desejo do bom pastor que vinha à procura das ovelhas tresmalhadas? Qual poderia ser o seu objetivo? Reuni-las em torno de si. Todas, fossem quais fossem, eram dele bem amadas. Sendo com relação aos homens, pela sua pureza e pelo seu poder, filho único do Pai, e vindo dizer-lhes: Sois todos como eu, filhos de Deus, Jesus precisava demonstrar que punha em prática os ensinamentos que dava à multidão e provar que todos os seres humanos são de fato filhos de Deus, e por isso irmãos dele, Jesus, enquanto caminham nas vias do Senhor. Referindo-nos a Jesus, acabamos de usar das expressões Filho único do Pai. Ele o era e é, no sentido de ser, pela sua elevação espiritual, única relativamente a de todos os espíritos que se acham ligados ao vosso planeta, quem lhe preside aos destinos. Desse ponto de vista, e comparado a vós outros, Jesus pode e deve, já o temos dito, ser considerado Filho único do Senhor. Sua essência pura, que nunca se desviou da linha do progresso, se aproxima da natureza do Criador universal. Seu poder ilimitado sobre quanto concerne ao orbe terreno participa do poder do Supremo Senhor, com o qual ele, pela sua pureza, se acha em relação direta. Maria e os chamados irmãos de Jesus o foram procurar, induzidos pela influência espiritual de seus anjos da guarda e também levados pela ideia de que, devendo o mestre atender à necessidade de alimentar o corpo, lhes cumpria ir à sua procura para esse fim. Conquanto fosse um espírito muito elevado, Maria estava até certo ponto submetida à matéria que a envolvia e não compreendia que Jesus pudesse resistir a tão grandes fadigas sem tomar os alimentos que sustentam o corpo. Tinha ela a intuição da sua sorte futura, mas o passado se lhe apresentava como a voz, coberto por um véu,
o véu da carne. Nunca será demais que repitamos, pois não o deveis perder de vista, o seguinte: em virtude da revelação que lhes fora feita e que se conservou secreta como devia acontecer até depois de fim da missão terrena de Jesus, este, para Maria e para José, era um ente excepcional, grande aos olhos de Deus, por ser filho do mesmo Deus, e que encarnara milagrosamente, mas sem deixar de participar da natureza do homem e de estar sujeito às exigências, às necessidades da humana existência. Para os homens, Jesus era um homem igual aos outros, filho por obra humana de José e de Maria, e como tal, o consideraram enquanto durou a sua missão terrena e até a época em que, já finda essa missão, aquela revelação se tornou conhecida do povo. A ida de Maria e dos chamados irmãos de Jesus à procura deste lhes foi inspirada para provocar, como provocou, a observação do Mestre. Ao que lhe dissera: tua mãe e teus irmãos te procuram. Ele respondeu inquirindo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E acrescentou apontando para os discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois que aquele que houver feito a vontade de meu Pai, a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Minha mãe e meus irmãos são os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. As versões de Mateus, Marcos e Lucas são exatas e se completam umas pelas outras. Jesus apontou com a mão para os discípulos que o cercavam e respondeu, deixando cair sobre o povo a atração poderosa do seu olhar, irradiação magnética que atraía os homens como o ímã atrai o ferro. Por esse gesto, ele apresentava seus discípulos como exemplo e atraía para eles a multidão que os teria de imitar. Ao dar aquela resposta, o presente e o futuro se confundiam no seu pensamento. Deu-a tendo por fim, atento o motivo que determinara a ida de Maria e dos que eram designados por irmãos dele, provar que a missão a cujo desempenho se consagrara no meio dos homens sobrelevava aos laços da família humana, às necessidades da natureza humana, que no entender dos mesmos homens se lhe faziam sentir. Em todas as ocasiões, o Mestre feria as inteligências. Tinha também por fim, atentas às palavras que lhe eram dirigidas, mostrar veladamente que nenhum laço humano o prendia a Maria, nem por conseguinte a aqueles com quem o supunham ligado por humano parentesco. Quis mostrar que não o ligava a Maria, nem aos que eram tidos por seus irmãos, nem aos seus discípulos, nem à multidão que o rodeava, senão um laço espiritual, um parentesco espiritual, um laço de parentesco e de fraternidade segundo o espírito e não segundo a carne. Quis ainda mostrar que mesmo esse parentesco e essa fraternidade segundo o espírito entre ele e os homens, assim como entre estes de uns para os outros, não eram reais nem verdadeiros, senão relativamente aos que houvessem feito a vontade divina, escutando e pondo em prática a palavra de Deus, de quem era ele o representante e o órgão. Tinha igualmente por fim preparar os homens para nos tempos preditos receberem a nova revelação que hoje vos trazemos e que, tirando da letra o Espírito,
lhes faria conhecer, em espírito e verdade, a sua origem espiritual, as condições e o modo por que se deu o seu aparecimento na Terra, sua missão, sua potencialidade e seus poderes como delegado e representante do Pai, no que diz respeito ao vosso planeta, a cuja formação presidiu, tendo por encargo dirigir-lhe o progresso e levá-lo à realização de seus destinos, conduzindo a humanidade terrena à perfeição pelas vias do progresso, que são a caridade, o amor e a ciência. Por essa nova revelação, ficarão os homens sabendo em espírito e verdade que Ele, Jesus, é de todos irmão e ao mesmo tempo Senhor, pelo poder ilimitado que tem sobre quanto respeita ao mundo em que habitais. Tinha, pois, também por fim preparar os homens para, quando chegasse o momento, abandonarem, esclarecidos pela nova revelação, a crença na sua divindade. Crença que previa-o ele se havia de generalizar uma vez terminada a sua missão terrena, de acordo com o estado das inteligências, com as impressões, aspirações e interpretações humanas, assim como as necessidades da época. Correspondendo a essas necessidades e servindo para preparar os tempos de hoje, que então eram o futuro, para preparar o advento da era que se vos abre, tal crença seria, como foi, uma condição e um meio de progresso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.